Olá, você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias, eu sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Atividades Curriculares. Hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica e as alterações que nós tivemos a partir da reforma de 2009. Essa reforma, que é chamada Reforma Ortográfica da Língua, aconteceu em 2009. Nós tivemos um período de adaptação até 2016, foi um tempo bem extenso, né? E a partir de 2016, essas alterações passaram a ser validadas. Então, nós precisamos lembrar quais são as situações que foram alteradas com essa reforma de 2009. E para nós falarmos sobre isso, nós vamos relembrar algumas regras de acentuação. A acentuação gráfica é sempre muito importante porque ela tem relação com a pronúncia das palavras e até mesmo com a referência semântica dessas palavras. Por exemplo, como é que você faz a diferença entre fábrica e fabrica? Você faz pelo acento. Em fábrica é um substantivo, a palavra é acentuada. Em fabrica eu tenho uma forma verbal e a palavra não é acentuada. Você percebe a mudança de pronúncia e a mudança de sentido. A mesma coisa, se você pensar, por exemplo, na palavra sábia, sabia e sabiá. Olha a diferença, né? Você vai fazer a diferença de pronúncia e, com certeza, acentuação gráfica e significação. Por exemplo, sábia é acentuado, paroxítono terminado de tom crescente. Ela vai ser acentuada, é adjetivo. Sabia é uma paroxítono terminada em A, não é acentuado, é verbo. Sabiá é um substantivo, é uma oxítono terminada em A, vai ser acentuada, certo? Então, a relação que nós temos em associar acentuação gráfica na língua é exatamente essa. Nós temos a possibilidade de alterar o sentido e alterar a pronúncia a partir da acentuação das palavras. Isso enriquece a nossa língua, tá? Às vezes a gente tem a impressão que as acentuações são facultativas, mas não são. Acento é obrigatório. Todas as vezes que nós temos as palavras acentuadas, elas são obrigatoriamente acentuadas, tá? Só temos uma situação que é facultativo, que eu vou comentar na sequência. Então, nós vamos relembrar as regras de acentuação gráfica, iniciando aqui pelas palavras monossilábicas. Josefina, o que são palavras monossilábicas? Somente uma sílaba. Quando as palavras são monossilábicas, elas são divididas em palavras átonas ou palavras tônicas. Monossílabo átono ou monossílabo tônico. Monossílabo átono, ele nunca será acentuado. Quem são os monossílabos átonos? Aqueles monossílabos que não têm uma significação isoladamente. Por exemplo, com, sozinho, tem sentido? Não. O em, sozinho, tem sentido? Não. O a, sozinho, tem sentido? Não. Então, essas palavras, elas são monossílabos átonos. Os monossílabos átonos nunca serão acentuados. Certo? Agora, os monossílabos tônicos são aqueles monossílabos que sozinhos eles têm uma significação. Por exemplo, sol é um monossílabo. Tem sentido? Tem. Então, é um monossílabo tônico. Eu tenho pé. Pé tem um significado? Tem. Tem sentido? Tem. Então, é um monossílabo tônico. Agora, quando é um monossílabo tônico, aí eu dependo da terminação para acentuar ou não. Por exemplo, é um monossílabo tônico? Terminou em A, terminou em E, terminou em O, seguido ou não de S, eu acentuo. Por exemplo, pé, terminou em E, eu acentuo, pé acentuado. Se eu colocar no plural, pés, continua acentuado, porque seguido de S, certo? Eu tenho, por exemplo, mês. O que é o mês? É um período de dias, tem um significado. Terminou em E, seguido de S, certo? Então, nós temos aí, mês, a palavra acentuada. Eu tenho sol. Sol é um monossílabo. Monossílabo o quê? Tônico. Por que é um monossílabo tônico? Porque tem uma significação, mas ele não é acentuado. Por que ele não é acentuado? Porque ele terminou em L. Eu só vou acentuar se terminar em A, E, O, seguido ou não de S. Josefina, eu tenho que me lembrar dessas terminações? Sim. As regras de acentuação, elas são convenções da língua. Então, por serem convenções, nós temos regras específicas de acentuação. Quando nós pensamos em acentuação, essas regras, elas levam em consideração tonicidade da palavra, onde é que está a sílaba tônica, certo? E ela leva em consideração terminação. Então, eu preciso saber a tonicidade e eu preciso saber a terminação para determinar se a palavra é ou não acentuada. Exemplos aqui nós temos a palavra pá, vá, do verbo ir, né? Gás, brás,
pé, fé, mês, três, só, show, nós, pó. Todas essas palavras aqui são exemplos de monossílabos tônicos, certo? Terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, essa é a regrinha dos monossílabos, tá? É bom lembrar. A melhor forma de vocês associarem essas regrinhas, internalizarem essas regrinhas, é tentarem fazer justificativa. Sempre que olharem as palavras acentuadas, tentem saber por que elas são acentuadas. Porque se você associar a regra, você incorpora naturalmente. E às vezes, na escrita da redação, você vai lembrar da regrinha e acentua com tranquilidade. Atentem, porque isso é importante para a redação. A competência 1 do Enem avalia exatamente a adequação ao nível culto. Se eu deixo de acentuar a palavra, ou se eu acentuo indevidamente, a palavra não pode ser acentuada e eu acentuo, eu estou mostrando desconhecimento da norma culta e eu vou perder ponto lá na competência 1 da redação, tá? Então, é bom associar como preocupação. Aí nós temos as palavras polissilábicas. O que são palavras polissilábicas? Com mais de uma sílaba, certo? Aí dentro dessa classificação de posição de tonicidade, nós vamos lembrar da tonicidade das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Lembram disso? Oxítona, sílaba tônica, a última. Paroxítona, sílaba tônica, a penúltima. Proparoxítona, a sílaba tônica, a antepenúltima. E, Josefina, eu tenho dificuldade de reconhecer sílaba tônica. Aí você vende a palavra. Lembra desse artifício que a tia lá do primário, da época do primário ainda, né? Do fundamental, do primário, ensinava? É só vender a palavra. Por exemplo, tem a palavra vatapá. Eu quero saber qual é a sílaba tônica. Você vende a palavra. Olha o vatapá. Olha aí, ó. Vatapá. Quando essa sílaba se alonga, ela é a sílaba tônica. Venda picolé. Olha o picolé, ó, lé. Então, essa sílaba que se estende, ela é a sílaba tônica. Experimente isso, que aí você não vai errar a identificação de tonicidade, tá? Ideal, quem gosta de ideal? Alguém conhece ideal aí? Certo? Ideal é um cuscuz que é vendido aqui em São Luís, muito gostoso mesmo. Aí eles saem nos bairros vendendo, né? Gritando, olha o ideal, ó, ideal. A sílaba tônica é ao, olha aí, ó, ideal, certo? Então, nós temos aí última sílaba tônica, sendo uma palavra oxítona, tá? E aqui nós temos, quando é que nós vamos acentuar as oxítonas? Quando elas terminarem em A, em E, em O, EM e ENS. A Josefina, A, E, O é a mesma terminação das monossilábicas tônicas. Bom, mas aqui eu tenho somente uma sílaba. É monossilábica, tá? Aqui eu tenho que ter no mínimo duas, certo? Para classificar como oxítona, a palavra tem que ter no mínimo duas sílabas. Então, não dá para confundir, certo? É oxítona, terminou em A, E, O, EM e ENS, eu vou acentuar, tá certo? Então, essa é a regra. No caso, por exemplo, Pará, eu tenho uma palavra oxítona terminada em A. Vatapá, certo? Café, giló, alguém, parabéns, são palavras que são acentuadas porque são oxítonas terminadas em A, E, O, EM, ENS. Por exemplo, eu tenho a palavra ideal, como eu coloquei ainda há pouco. Na palavra ideal, a sílaba tônica é a última. É uma palavra oxítona, mas ela não é acentuada. Por que ela não é acentuada? Porque ela não tem a terminação das oxítonas acentuadas, certo? Então, além de eu levar em consideração a tonicidade da palavra, na regra de acentuação, eu tenho que levar em consideração a terminação dela. A palavra, por exemplo, biquíni. A palavra biquíni, eu tenho aí uma palavra oxítona, paroxítona. Né? Vendo a palavra biquíni. Olha o biquíni, ó, biquíni, eu tenho uma palavra paroxítona. Paroxítona terminada em I. Nós vamos já ver a regra das paroxítonas. Vai ser acentuado. Mas quando eu pego, por exemplo, a palavra caju, né? Quem é a sílaba tônica de caju? Vendo o caju. Olha o caju, ó, ju. A sílaba tônica é a última. Essa sílaba tônica, observa, a última posição caracteriza uma oxítona, certo? Só que não termina em A, E, O, EM, ENS. Então, eu não acentuo. Caju não é acentuado, certo? Como turu também não é acentuado, shampoo não é acentuado, e você olha muita gente aí acentuando, certo? Então, nós temos que pensar pela tonicidade e terminação.
Aí temos aqui, a regra das oxítonas, elas são válidas também para quando eu tenho formas verbais, seguida desses pronomes, ló, lá, lós e lás. São formas dessa estrutura aqui, ó. Vendê-lo, percebê-lo, comentá-lo, certo? Empregá-lo. Quando eu tenho essas formas verbais, que é o verbo mais esses pronomes, ló, lá, lós, lás, eu verifico se o verbo tem a mesma terminação das oxítonas. Se tiver, eu vou acentuar. Então, vendê-lo é acentuado, comentá-lo é acentuado, compô-lo é acentuado. Se eu tivesse, por exemplo, parti-lo, partir o bolo, eu substituo por parti-lo, certo? Em parti-lo, eu tenho a terminação em i, aí eu não vou acentuar, certo? Por que eu não acentuo? Porque para acentuar eu tenho que ter a terminação a, e e o. A terminação em i não acentua, tá? Então, segue aí a regrinha de acentuação gráfica das formas verbais, tá? Agora nós vamos para as paroxítonas. Josefina, o que são as paroxítonas? Sílaba tônica, a penúltima. Aí nas paroxítonas nós temos muitas terminações. Terminação em R, N, L, X, PS, I, IS, US, UM, UNS, ANS e de tongo crescente. Josefina, eu vou ter que lembrar dessas terminações todas? Na verdade, a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Eu não preciso memorizar essas terminações. Eu trabalho pela regra da exclusão. Vamos entender essa regra da exclusão. Supondo que seja uma palavra paroxítona. O que é uma palavra paroxítona? Penúltima sílaba tônica, tá? Essa palavra paroxítona com uma terminação das oxítonas, A, E, O, E, M e ENS, essa palavra paroxítona não será acentuada. Então, já é uma forma da gente fazer o trabalho aí de exclusão, certo? Por quê, Josefina? Porque eles dividiram. As terminações que são para as oxítonas, elas não serão para as paroxítonas, certo? E vice-versa. Então, fica mais fácil você lembrar pelas 5 terminações das oxítonas a ficar memorizando as terminações das paroxítonas. Então, por exemplo, a palavra cadeira. Na palavra cadeira, a sílaba tônica é dei. Olha a cadeira, ó, dei, certo? Nesse caso, é uma paroxítona, terminada em A. A terminação A é de oxítona, então não será acentuada a palavra cadeira, certo? A palavra biquíni, que eu disse ainda há pouco. Na palavra biquíni, a sílaba tônica é qui, certo? Nesse caso, terminou em I. A terminação I, ela não é de oxítona, então ela será de paroxítona. Significa dizer que biquíni é uma palavra acentuada. Tá certo? Então, trabalhem sempre com essa possibilidade de eliminação. Então, eu elimino pela terminação, tá? Aqui estão exemplos de paroxítonas acentuadas, observando as terminações. Na sequência, nós temos a regra das proparoxítonas. Essa é facílima. Por quê? Porque todas são acentuadas. E quando é que a palavra é proparoxítona? A sílaba tônica, antepenúltima sílaba. Eu conto última, penúltima, antepenúltima. Todas as vezes que eu tenho uma proparoxítona, ela será acentuada. A própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona, certo? Última, penúltima, antepenúltima. Por isso ela é acentuada, certo? Então não tem exceção. Olha, lâmpada, ótimo, flácido, relâmpago, trôpego, lustro, matemática, todas são exemplos de proparoxítona, certo? Isso aqui é fácil demais lembrar. Aí nós vamos para os casos especiais. Essas regras anteriores, elas não sofreram alteração com a reforma de 2009, com o acordo ortográfico. Nós vamos ter alterações a partir de agora. Esses casos especiais trazem alterações a partir de 2009, tá? O primeiro caso especial que nós temos aqui é a regrinha do hiato. O i e o u tônico do hiato quando eles formam sílabas sozinhos. Aí eu vou ter que acentuar esse i, certo? Quando ele está sozinho ou quando ele está formando a sílaba com o S. A justificativa dessa regra é pronúncia mesmo. Só você lembrar, por exemplo, da palavra país e da palavra paz. Quando eu divido país, o I e S ficam em sílabas separadas, certo? Então, eu preciso acentuar para dizer que a pronúncia é país. Quando eu pronuncio paz, eu não separo. Em paz, esse I, ele é uma semivogal. Então, não é acentuada. É uma palavra monossilábica. Então, eu faço a diferença de país para paz pelo acento, certo?
No primeiro caso, país, esse I com o A forma um hiato. Então, por isso que ele é acentuado. Em paz, o A e o I formam um ditongo, por isso que eles não separam, ficam na mesma sílaba. Esse acento é para fazer a diferença de pronúncia do hiato do ditongo, certo? Para eu não confundir. Lembrem, por exemplo, a palavra doido e a palavra doído. Olha as duas palavras. Como é que eu faço a diferença deles? Entre elas, aliás. Eu faço a diferença pela acentuação. Em doido, eu não acentuo. Eu pronuncio como ditongo. Em doído, eu acentuo o I. E aí eu pronuncio como hiato. Certo? Esse acento ele é justificado exatamente para fazer essa diferença de pronúncia. Então, nós vamos ter acentuação do I, né, do hiato, do I, do U, do hiato, quando eles estiverem sozinhos ou formando sílaba com S. Olha, raízes, países, balaústre, saía, certo? Baú. Olha como nós temos um caso especial da acentuação. Se você pegar a palavra baú, por exemplo, e pensar na regra das oxítonas, a palavra baú não seria acentuada, certo? Ela vai ser acentuada por causa da regra do hiato, tá? Atente aí. Essa regra não se aplica quando a sílaba seguinte começa com NH, é a exceção, né? Rainha, tainha, certo? Ou quando o hiato vier precedido de ditongo, feiura, bocaiúva, tá? Aí temos a exceção das palavras Piauí e Tuiuiu. Essa observação aqui, ela já é uma observação que traz uma mudança do acordo ortográfico. Por exemplo, feiura, antes de 2009, era acentuado. Agora não é mais. Bocaiúva também não é mais acentuado, certo? Então, nós já temos uma mudança aqui em relação à questão da novo acordo ortográfico. Aí temos outro caso especial, os ditongos abertos, ei, el e oi, certo? Esses ditongos abertos, eles são associados em termos de acentuação para fazer a diferença do som fechado para o som aberto. Pense, por exemplo, na palavra seu e na palavra céu. Tanto em seu como céu, eu tenho o EU. Só que em seu, E, som fechado. Em céu, é, som aberto. Então, eu acentuo aquele som aberto. Todas as vezes que o ditongo, el e oi, certo? Estiverem com som aberto, eu vou acentuar, certo? É o ditongo com som aberto. O acento agudo indica a pronúncia com som aberto. Tá? Agora temos um detalhe aqui. Essa regra, ela funcionava antes de 2009 para todos os ditongos abertos. E aí, com a reforma ortográfica, nós tivemos uma alteração. Então, essa observação aqui já é outra alteração, certo? Ela não se aplica quando a palavra for paroxítona com ditongo aberto. Então, por isso que a palavra ideia, que era acentuada, não é mais acentuada. A palavra jiboia era acentuada, não é mais acentuada. A palavra assembleia também perdeu o acento. Por quê, Josefina? Porque elas são paroxítonas e apresentam ditongo aberto, certo? Ficou a regra somente para as palavras monossilábicas, como, por exemplo, a palavra réu, véu, certo? Ou as palavras oxítonas, como, por exemplo, lençóis. Aí você acentua, certo? Agora, quando eu tenho ditongo aberto em uma paroxítona, ela não é mais acentuada, tá? Então, outra alteração aí pela referência ortográfica do acordo. Aí temos o detalhe em relação aos verbos ter e o verbo vir, ter e vir. Esses verbos, quando eles estão no singular, ele tem, ele vem, eu não acentuo. Quando eles estão no plural, eles têm, eles vêm, eu coloco o acento circunflexo. A regra desse acento, ela tem a ver com acento diferencial, da terceira do singular para a terceira do plural. Eu faço a diferença, se esses verbos estão no plural ou no singular, pela acentuação, tá? Então, é importante vocês atentarem para o emprego desses verbos. Agora, se eles forem derivados, forem verbos derivados do verbo ter ou do vir, o que vai acontecer? Vamos supor, um verbo derivado do ter, deter. Eu digo, ele detém. Só que na hora que eu escrevo ele detém, eu tenho agora uma oxítona terminada em AM. Aí eu vou ter que acentuar, certo? Só que eu boto um acento agudo no singular. E no plural, eu coloco acento circunflexo. Isso para os derivados desses verbos ter e vir,
Se for o verbo ter e vir, singular sem acento, plural com acento. Se for os derivados do ter e do vir, singular com acento agudo, plural com acento circunflexo. Isso tem uma importância muito grande em concordância. Isso tem uma importância muito grande em redação, tá? Então, atentem. Olha só o verbo obter, que é derivado do ter. Ele obtém acento agudo, certo? No plural, eles obtêm acento circunflexo, tá? Então, atentem. Se fosse derivado do vir, ele intervém acento agudo, certo? Plural, eles intervêm acento circunflexo, ok? Tá? Atentem para isso como um ponto importante. Acento diferencial que nós temos, né, que permanece para nós, do verbo ter e do verbo vir, como eu comentei ainda há pouco, certo? O pode e o pôde permanece. Pode, presente do indicativo, pôde, pretérito perfeito. Ele pode fazer isso. Ontem ele não pôde. Então eu faço a diferença do tempo verbal pela associação do acento, certo? O verbo pôr e a preposição pôr também ainda tem o diferencial. O pôr, preposição, é sem acento. O pôr, verbo, é com acento, tá? E aí, nós tínhamos outros acentos, como, por exemplo, para fazer a diferença para preposição e para verbo, certo? Esse acento foi retirado. Nós tínhamos o acento da palavra pelo, para fazer a diferença pelo, contração, de preposição com artigo, para fazer a diferença de pelo substantivo e fazer a diferença do verbo pelar, eu pelo, tu pelas, ele pela, certo? Nesse caso aí, nós perdemos esses acentos, não existem mais esses acentos diferenciais, tá? Hoje, por exemplo, você faz a diferença de para preposição ou para verbo no contexto, ok? E aí permaneceu também o acento diferencial da palavra forma e forma, só que um caso facultativo. Lembra que eu disse que nós íamos falar de uma situação facultativa? É forma e forma. Eu tenho acento diferencial para fazer a diferença de sentido entre as duas palavras, mas às vezes o contexto não exige esse acento, aí eu posso não acentuar. Por exemplo, se eu digo assim, eu não sei qual é a forma do bolo. Quando eu digo eu não sei qual é a forma do bolo, alguém pode ler, eu não sei qual é a forma do bolo. Aí, para não confundir, eu coloco o acento. Forma é diferente de forma, tá? Agora, dependendo do contexto, pode ser que eu não precise do acento. Se eu digo assim, ó, ele está lavando a forma do bolo. Ele está lavando a forma do bolo. Aí, nesse caso, eu não preciso do acento, por quê? Porque ninguém vai ler, ele está lavando a forma do bolo, certo? Aí, por isso que é facultativo, ok? Mas, fora isso, eu preciso me preocupar com o acento, ok? Tá? Atentem aí para esses detalhes de alterações, ok? Nós vamos ver aqui as regrinhas. Agora, antes de nós passarmos para as questões, lembrem também que no acordo ortográfico nós tivemos uma alteração em relação ao trema. O trema foi retirado. Lembram do trema? Aqueles dois pontinhos em cima do U, certo? Quando o U era pronunciado, ele foi retirado. Ele é mantido hoje somente em palavras de origens estrangeiras. Por exemplo, palavras de origem alemã, é mantido esse trema. Mas fora isso, nas palavras da língua portuguesa, nós não usamos mais. Por exemplo, a palavra tranquilo, antes tinha um trema, hoje não tem mais, certo? Fazia diferença de tranquilo, que o U é pronunciado, para fazer a diferença, por exemplo, de quilo, que o U não é pronunciado, certo? Faz diferença. Eu considero que foi retirado, mas o trema faz falta. Mas, de qualquer maneira, é bom lembrar desse detalhezinho, tá? Aí, o que nós... Agora, trema, turminha, não é acento, tá? Trema é uma notação em termos da pronúncia do U, se ele é pronunciado ou não. Vamos lá. Aqui ele pede a questão que traga palavras que só uma deve receber o acento. Eles têm, olha aí, ó, deveria estar acentuado, de sós deveria estar acentuado. Se ele pediu só uma... Tá? A letra A já está fora. A estratégia acentuado, paroxítono terminado de tom crescente, utilizada pelo jogador, pelo não tem acento, pós, né? Esse pós aí teria a rainha, pós a rainha, pós a rainha em perigo, teríamos o acento, né? Então já tem mais uma palavra acentuada. Saímos do tribunal, mas... Por causa do tumulto, não conseguimos a rubrica dos juízes. Juízes teria acento, né? Saímos, teria acento. Aí, nesse caso aqui, mais de uma. A química vem produzindo novas cores. Química acentuado, certo? Cores para as indústrias é acentuado. Então, tem duas. Letra E, eles não vêm. Esse vem não tem o acento, né? Perdeu esse acento. O apoio,
Porque esse dá é acentuado, o apoio não tem mais acento, né? A qualquer pessoa que aqui vem pedir ajuda. Pronto, é somente a letra E que tem a palavra dar, o verbo dar, a flexão do dar acentuado. Então, teríamos aí a opção correta, a letra E. Turminha, acessem o material de apoio, certo? É importante que vocês olhem aí, acessem aí pelo link da descrição do vídeo, acessem aí pelo QR Code, porque vocês vão ter mais informações e mais questões para vocês treinarem sobre esse assunto. É importante reforçar a acentuação gráfica, principalmente por causa da redação. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade para algumas informações também importantes em relação à nossa língua, a nossa maravilhosa língua portuguesa. Siga a plataforma Gonçalves Dias, né, no Instagram, no YouTube, dê lá o seu joinha, o seu like e compartilhe com quem vocês consideram que necessitam dessas informações, tá? Um abraço forte, um beijo no coração e até nosso próximo vídeo.